Oi, gente! Vamos para nossa aulinha de redação, né? Dar continuidade à fábula, né? A gente vai conhecer melhor as partes de uma fábula, como ela é formada. Até então a gente já sabe que fábula, né? É uma história curta que tem personagens animais, né? E eles adquirem características humanas, como falar, ter atitudes humanas, né? Enfim, a gente já aprendeu, eu já repeti isso, ficou até muito repetitivo, né? Eu falar de fábula. Mas na aulinha de hoje a gente vai dar continuidade justamente para conhecer melhor, né, o gênero, né, porque a fábula é um gênero literário, né, e a gente vai conhecer cada parte que forma uma fábula. A gente já fez a leitura de duas fábulas que eu pedi, a gente já sabe o que é fábula, né, a gente já sabe quem é Esopo, que muitas vezes a gente utiliza a expressão fábulas de Esopo, inclusive eu tenho um livro, né? Fábulas de Esopo, mas as fábulas elas podem sofrer alterações, né? Alguns autores, eles muitas vezes reescrevem essas fábulas, né? Retiram, ou seja, pegam uma fábula, né, de Esopo e aí cria uma outra fábula a partir daquela, certo? Então a gente já sabe que tem uma moral também, que é um ensinamento, né? A fábula elas nos ensinam muitas vezes coisas até do dia a dia, né? Temos exemplos aí de moral, né? Nessas duas fábulas que a gente fez a leitura. Eu pedi que vocês sempre observassem os desenhos, sempre observem de quem foi que criou a fábula, né? E porque assim, a gente precisa conhecer quem é o autor, quem escreveu o texto. Esse texto não foi jogado assim aleatório, né? Alguém colocou no livro. Não, teve alguém que se preocupou em escrever esse texto, teve alguém que foi responsável por esse texto, da mesma forma que vocês, quando fazem uma tarefinha, né, eu peço que a primeira coisa que vocês façam é colocar o nome, identificar o nome, né, para que quem pegar aquele desenho, ou seja, uma produção de texto, saiba que foram vocês que criaram, que fizeram, né? Então, é muito importante que a gente faça tenha esse cuidado na hora de ler, né? E outra, ler o texto, né? Com bastante cuidado, é, obedecendo às regras de pontuação, obedecendo, né? A ordem dos fatos, né? Porque existe uma estrutura para a fábula e isso a gente vai conhecer também nessa aulinha, certo? Então vamos lá, a gente já sabe o que é fábula, a gente já sabe quem são os personagens da fábula, né? E a gente também sabe que precisamos ficar atentos ao ver quem é o autor, ao observar as imagens, né? A prestar atenção no ensinamento que aquela fábula está nos passando, ser até criativo e tentar fazer, né, refazer aquela fábula a partir de uma outra fábula, né? Tentar a escrita, né? Eu vou tentar criar minha própria fábula. Eu vou escolher o rato do campo e o rato da cidade e vou fazer uma outra versão dessa história, né? Não precisa ser uma história longa, porque as fábulas são histórias justamente curtas, né? Mas que elas nos ensinam, né? Então a gente vê aí alguns temas de fábula, né? No nosso livro, eles podem ter uma moral positiva ou uma moral negativa, né?
Por exemplo, bondade, coragem, tolerância, né? Ou negativo, como intolerância, medo, avareza. A gente pode ler histórias e perceber, né, que nessas histórias tem esses temas, né? Tem animais preguiçosos, tem animais que são medrosos, né? Que trata sobre o medo. Tem animais que são avarentos, o que quer dizer isso, né? São ambiciosos, querem tudo para si. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitas fábulas e vão fazer a leitura e vão aprender com elas, certo? Fica aí uma sugestão de pesquisa, né? Para que vocês conheçam outras fábulas. O nosso livro tem duas, né? Que vocês leram, mas tem muitas outras fábulas. Basta pesquisar e vocês vão encontrar, né? Com vários temas diferentes. Aí a gente vai conhecer esse gênero melhor, né? A gente já sabe o que é uma fábula, ele é um gênero narrativo, né? Ele é dividido em partes e aí é onde está. A gente vai estudar justamente cada uma dessas partes, né? Que é a apresentação, que é justamente o início da história, né? O conflito, que é justamente o acontecimento, o que é que acontece, né? Na história, que conflito acontece nessa história, né? Depois dessa parte inicial, vem o clímax, que é justamente a parte né? Como é que eu posso dizer para vocês? Que nos faz prender justamente a atenção, o que é que vai acontecer, né? Que conflito é esse que está acontecendo? Isso a gente chama de clímax, né? E o desfecho, que é o fim, né? Então, a fábula ela está dividida em 4 partes: a apresentação, o conflito, o clímax e o desfecho, né? Então, como eu disse para vocês, é uma historinha curta e seria até legal vocês pesquisarem e fizessem uma outra versão a partir de uma fábula que vocês escolhessem, né? Então, vamos lá, continuar. Apresenta personagens do mundo animal, né? A gente tem a raposa e as uvas, por exemplo, o rato do campo, o rato da cidade, a cigarra e a formiga, né? E muitas outras fábulas, certo? É um textinho curto, como eu já falei para vocês, né? O narrador, ele não participa da história, ele conta essa história, né? Ele não é um personagem, né? Como a gente muitas vezes vai fazer uma historinha, né? E aí utiliza, a gente também é personagem dessa história, né? A gente conta os fatos, mas na fábula não. O narrador, ele apenas narra o acontecimento. É como se ele tivesse sentadinho e assistindo. É como se a gente tivesse lá assistindo a um jogo e a gente fosse contar como foi esse jogo, né? Então ele não é um narrador personagem, certo? Ele apresenta uma lição de moral, que é um conselho, né? Um ensinamento, isso a gente já viu também, e sempre vem em destaque, certo? Abaixo, moral. Sempre vem a moral, 2 pontos, e vem lá escrito, né? Eu acho que vocês observaram isso nos textos que vocês fizeram a leitura. E na maioria das vezes, o tempo do acontecimento é o passado, né? E são usadas expressões como um certo dia, né? Em uma tarde de outono, certa vez. Pelo amor de Deus, não usem era uma vez, porque era uma vez vem dos contos de fadas, né? Então, certo dia, certa manhã, né? É, em um em uma certa manhã de verão, né? Mas era uma vez, não utilizem, porque isso é dos contos de fadas. Quando a gente usa era uma vez, a gente lembra os contos de fada. A Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, né? Esses são os contos de fadas que posteriormente a gente vai estar estudando, mas agora eu quero foco na fábula,
certo? Aí, a gente também precisa entender que na fábula a gente pode ser que tenha diálogo, né? Geralmente tem diálogo. E tem dois discursos, o discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é aquele em que o personagem fala. A gente já viu que o travessão, os dois pontos, né, são usados justamente no discurso direto, né, que é para mostrar a fala do personagem. A gente tem aí um exemplo, né, de discurso direto, e eu vou ler para vocês. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Aí, dois pontos, a gente sinaliza, e o travessão na outra linha, onde vai ser falado algo. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Então, a gente tem aí um discurso direto, onde a gente utiliza os dois pontos e utiliza também o travessão, certo? No discurso indireto, né? A gente vai apenas reproduzir uma fala, a gente vai apenas contar o que foi dito, certo? Lembrando que quando a gente vai contar algo, a gente não pode acrescentar coisas que não existiram, né? A gente tem que contar como realmente aconteceu. Eu vou ler para vocês o exemplo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele, comentando que tinha muita pena da pobreza em que ele vivia e que a vida na cidade era mais fácil. Então vejam que não houve, não se acrescentou nada, né? Foi apenas falado, não teve o acréscimo de nenhuma informação. Ele contou, não teve diálogo, mas ele contou o que ele sugeriu, né, para o rato do campo. Então, isso é um discurso indireto, quando não tem nem os dois pontos e quando não tem o travessão, certo? Quando tem os dois pontos e o travessão, quando tem uma conversa, uma fala, né, é discurso direto, certo? Então fica aí, discurso direto e discurso indireto, para que vocês entendam melhor, né? Eu fiz leitura, vocês podem fazer uma releitura da fábula, e a tarefinha de hoje, né? Já que a gente falou sobre esse gênero narrativo, né? Ele narra alguns acontecimentos, né? E aí eu deixo para vocês a atividade da página 16, que é justamente identificar as partes da fábula. Vocês vão colocar onde é que está a apresentação, onde é que está o conflito, onde é que está o clímax e onde é que está o desfecho e a moral da história, certo? Vocês vão fazer essa leitura para poder justamente identificar onde é que está cada parte do texto, né? Eu não posso sair escrevendo sem fazer a leitura, né? Simplesmente sair escrevendo e como é que eu vou saber que está correto, né? Outra coisa que eu tô pegando no pé de vocês, né? É a leitura do Paradidático Alice. Eu quero que vocês vão lendo, certo? Eu vou deixar até o grupo aberto hoje para as crianças que quiserem comentar um pouco sobre o livro, né? Mandar um áudio sobre o que está entendendo do livro. Eu vou deixar o grupo aberto, certo? Até o meio-dia, já que a gente já está no segundo capítulo, né? São 12 capítulos, a gente já está no segundo, e ainda essa semana eu já vou pedir para vocês irem para o terceiro,
e eu quero que vocês tenham plena atenção, certo? No paradidático. É muito importante que vocês façam essa leitura, que vocês compreendam o texto, porque não adianta fazer uma leitura só por ler, né? A gente tem que ler e aprender com aquele texto, certo, gente? Então, vou deixar uma tarefinha de matemática, uma tarefinha de redação, façam a leitura da fábula, identifique as partes, e eu vou colocar o gabarito à tardezinha, né? Que eu sempre deixo o dia inteiro para que vocês possam fazer essas tarefas, certo? Um beijo, um abracinho, né? Virtual, fiquem bem, né? E até a nossa próxima aula.